E aí, jovens, só o sucesso! Na aula de hoje eu quero tratar com vocês sobre a Lei do Empregado Doméstico, a Lei Complementar 150 de 2015, que trata justamente dos direitos do empregado, beleza? Em outra oportunidade eu vou falar sobre a rescisão contratual ou as parcelas devidas para que o empregado possa vir a receber, como não receber, dependendo aí do motivo da rescisão contratual. Então a primeira questão é, qual o direito do empregado doméstico? Assinatura da carteira, é o primeiro direito. O empregador doméstico tem um prazo de até 48 horas de assinar a sua carteira de trabalho. Primeira finalidade é essa, a assinatura da sua CTPS. Prazo de 48 horas. Vai constar o que na sua CTPS? Tem que constar a admissão, ou seja, quando você iniciou, tem que dizer a remuneração, bem como, lógico, a função, e se você está contratado por prazo determinado, ou seja, contrato de experiência, que é o contrato por prazo certo, ou pelo contrato por prazo indeterminado. Então eu vou demonstrar logo aqui inicialmente o contrato de experiência e o contrato por prazo, que é o determinado, e o contrato por prazo indeterminado. A regra, todos os contratos são por prazo indeterminado, ou seja, eu sei quando inicio, mas eu não sei quando termina. A regra é que você deve sair só quando se aposentar ou se tiver uma morte aí do empregado, ok? Essa é a regra. Mas nós também sabemos que o empregador doméstico ele pode rescindir antes da sua aposentadoria, bem como antes de você morrer, por exemplo, do falecimento. Isso pode ocorrer, ok? Mas a regra é que o contrato é por prazo indeterminado. Eu não sei quando vai ser encerrado esse contrato. Já no contrato de experiência, a legislação nos diz que pode se dar até de 90 dias esse contrato de experiência, que tem que estar lá amparado também pela sua CTPS, ou seja, anotado essa questão do número de dias a qual você vai fazer parte desse trabalho por prazo a termo, que é o prazo certo. De quantos dias? Até 90 dias. Então vejamos, se você foi contratado por 30 dias, isso é um contrato por prazo de experiência de 30 dias. O professor está dizendo que é 90? Não, até 90 dias. Eu posso contratar por 30 dias, 60 dias ou 90 dias. Eu lhe contratei por 30 dias. Eu posso prorrogar? Pode. Você pode prorrogar, você como empregador, por mais 30 dias ou mais 60 dias, desde que chegue aí até 90 dias. Então eu tenho você como empregada doméstica de 30 dias e vou prorrogar por mais 30. Então, beleza, deu conta ao todo, 60 dias. Eu posso prorrogar mais uma vez até atingir os 90? Resposta, poder você pode, só que esse contrato deixa de ser por prazo determinado, prazo certo, para o contrato por prazo indeterminado, ok? Então, se eu lhe contratei por 30 dias, prorroguei por uma vez, beleza. Se eu quiser prorrogar, não é mais contrato por prazo determinado e passa a ser por prazo indeterminado. Outra regra que a legislação nos dá é que contrato por prazo determinado, na hora que eu contrato você por 30 dias, e ficar silente aí, e você trabalhou 35, 40 dias, e eu chegar para você dizer, encerrei o contrato, o que você está fazendo aqui? Não, não pode. Passou do contrato inicialmente, eu não posso mais chegar e dizer que o contrato é por prazo determinado. Contratei por 30, tem que ser 30. 31 dias, 32 dias, passou por prazo indeterminado, porque não houve a prorrogação. Se tiver a prorrogação, tá ok. Se não tiver a prorrogação, o contrato também passa a ser indeterminado. Professor, mas é só até 90 dias? Não. A legislação também nos diz que pode ser até de 2 anos. Em que hipótese até de 2 anos? As hipóteses que tratam justamente de substituição pessoal de empregados, ou seja, em caso de alguns motivos, como auxílio doença, que o empregado está aí doente e você foi contratado para substituí-lo até ele se recuperar, pois também pode ser em questão de férias, ok? Ou seja, aquela questão em que o empregado está 30 dias de férias e o empregador não pode ficar sem ninguém e contrata você também por 30 dias. Então é possível, mas a legislação diz que nesses casos, dependendo desse motivo dessa substituição, pode ser de até 2 anos. Outro direito que o empregado doméstico pode vir a ter é o chamado férias. Nós sabemos que férias é um prazo, um período aquisitivo de até quantos meses? 12 meses. Atingiu 12 meses de carteira assinada, tem direito às férias. Beleza? De quantos dias? 30 dias. Professor, mas eu posso escolher
o fracionamento das minhas férias? Não. Mas eu fiz um contrato escrito, lá eu cheguei para o empregador e nós acordamos e vai ser feito o fracionamento. Não. Isso foi até inclusive questão de prova aí de OAB, de concurso, sobre a questão de fracionamento de férias ser dada aí por um acordo entre as partes. Não existe acordo entre as partes pela legislação. Diz claramente que quem escolhe o fracionamento dessas férias é o empregador e não as partes. Se tiver uma questão de prova dizendo que são as partes, considere isso como errada. E sim o empregador. E que um dos períodos não possa ser inferior a quantos dias? 14 dias. Beleza? E são de quantos períodos? No máximo 2. Não confundam com a CLT. Que com a reforma trabalhista diz lá que é até de 3 períodos. E que um desses períodos não pode ser inferior a 14 dias e nem de 5 dias. Mas isso é da CLT. A lei do empregado doméstico você não utiliza consequentemente, em regra, a CLT, só aquilo que for excepcional, só aquilo que for omisso, a lei complementar 150 de 2015 é que você vai ser utilizar aí da CLT. Mas no caso específico aqui, como existe legislação própria, só pode se ter o fracionamento em até 2 períodos, quem escolhe o empregador e que consequentemente também não pode ser inferior a quantos dias? 14 dias. Outro direito também que o empregado doméstico tem é o direito à licença maternidade. Aí você, empregada doméstica, a legislação diz que é até de 120 dias, a questão aí da licença maternidade, beleza? E que também a empregada doméstica tem direito à estabilidade no emprego de até 5 meses após o parto, amparado aí pelo artigo 10, inciso 2º, a linha B, dos atos, das disposições constitucionais transitórias, lá amparada pela Constituição Federal. Então, se você é empregada doméstica e está grávida, fique sabendo que você também tem estabilidade, ok? Outro direito amparado também são para todas aquelas empregadas que acompanham em viagens o seu patrão aí, ou são sua patroa, no caso do âmbito residencial, como eu falei, você vai fazer uma viagem. A legislação diz claramente que tem que ser um acordo entre as partes, essa viagem, entendeu? A trabalho, e que você tem uma hora a mais, tem um adicional aí de 25% da hora trabalhada, porque você está fora do seu lugar de trabalho, beleza? Que no caso seria a residência aí do seu patrão, da sua patroa, ok? Então você tem um adicional de 25%. Em relação às férias, que me veio aqui à mente, você pode vender as férias? O empregado pode vender as férias? Resposta: pode. É o que nós chamamos de abono pecuniário. De até quanto? 1/3 dessas férias, ok? Aí a questão é, professor, mas se eu posso vender as férias, como é que é feito isso? O empregador chega para mim e diz, eu quero comprar suas férias. Não. A ideia aqui é o seguinte, o legislador nos diz que até 30 dias antes do término do período aquisitivo, ou seja, quando você tiver completado 11 meses de trabalho, certo? Não deixe completar os 12 meses. Quando fizer 11 meses de trabalho, você faz o requerimento solicitando aí a venda das férias. Tem que dar uma preparação para que o empregador tenha a condição de lhe pagar o direito às suas férias aí das suas vendas, beleza? Então, você tem direito à venda das férias de 1/3 e, consequentemente, tem que requerer 30 dias antes do término do período aquisitivo, ou seja, dos 12 meses, tem que requerer 30, ou seja, em 11 meses trabalhados você faz o requerimento, ok? Outra ideia que eu quero passar para vocês sobre o direito das férias é em relação ao seguro-desemprego. Seguro-desemprego tem direito? Tem direito também. E quantas parcelas? No máximo, em 3 parcelas, e que cada uma dessas parcelas diz lá na legislação que é até de um salário mínimo. Então, são até 3 parcelas e não de 5 parcelas, como é a regra geral, beleza? Outra ideia também de direito do empregado é o FGTS. O empregador doméstico tem que depositar de FGTS 8% da sua remuneração, 8% do que você ganha, certo? E, consequentemente, ele paga também a multa fundiária, ou seja, a multa do FGTS. O que é essa multa? Caso haja demissão sem justa causa,
o empregador ele é penalizado em pagar essa multa que está amparado pelo acréscimo de tudo seu. Só que tem um detalhe. Qual o detalhe? A multa fundiária ela paga juntamente com o FGTS dos 8%. Então, ou seja, é conjunto. No momento em que o empregador vai pagar o FGTS, ele também paga a multa. E a multa ela é diferente dos empregados aí normais, porque a multa dos empregados normais, eu digo normais porque é parado pela CLT, pela Lei 8.036/90, e diz que é até de 40%. Até não, 40% é a multa fundiária. Já para você, empregada doméstica, a multa é de 3,2%. Mas a questão é, eu posso receber esses 3,2% que se encontra lá, bem como os 8% que estão depositados mensalmente? Pode, desde quando? Desde quando haja aí uma demissão sem justa causa. Porque se você for demitido por justa causa ou pedir demissão, essa movimentação que vai fazer é o empregador doméstico e não você. Está lá na lei. Aí você não ficaria aí tendo a possibilidade de receber o FGTS, beleza? Então, o FGTS é devido para quem? Para todas as empregadas como empregados domésticos, de 8% da sua remuneração, e o empregador, além disso, paga a multa de 3,2%, ok? Outra questão que não podemos deixar de falar é em relação aqui sobre os requisitos de empregado doméstico. Você sabe muito bem que nós temos uma diferenciação do que seria diarista e empregado doméstico. Diarista são todas aquelas pessoas que trabalham no âmbito residencial, né, recebe, vamos dizer assim, é oneroso, recebe pela prestação, mas tem uma diferenciação, qual é? Os números de dias trabalhados na semana. A diarista, ela trabalha no máximo, para ser considerada como um tal, 2 dias na semana. Já na legislação diz que empregado doméstico trabalhar 3 dias, no mínimo 3 dias. Por isso que fala mais de 2 dias na semana. Mais de 2 dias não são 2, são 3. Então tem que ser 3 dias. Então, diarista, você trabalhou 3 dias, não é diarista mais. São 3 dias. Cuidado, empregador doméstico, que está aí achando que está fazendo uma coisa boa, contratar uma diarista e daí 3, 4, 5 dias na semana, achando que está por cima. Você está fraudando, está aí no artigo 9 da CLT dizendo que é fraude, então cuidado. Primeiramente, fique sabendo que diarista são 2 dias, empregado doméstico são a partir de 3? Não, 3 em diante, não é isso? Beleza. Outra ideia, oneroso, é lógico, tem que receber salário. Outra finalidade, o empregado doméstico, tu não pode dar lucro para o teu empregador. Tu não pode, com a sua finalidade, chegar e dizer assim, ei, vou fazer um bolinho aqui e vender. Até o exemplo que eu dou aí na sala de aula sobre venda de bolo com a minha atividade. Eu estou na minha casa não, na casa da patroa e consequentemente aí ela diz, ei, vai fazer um bolinho aí que eu vou vender. E aí ela começa a utilizar o seu serviço de mão de obra como empregado doméstico para obtenção de lucro. Deixa de ser empregado doméstico e passa a ser o quê? Empregado. Beleza? No âmbito residencial, pessoa física ou família, você mesmo tem que executar atividade laboral, ou seja, pessoalidade. Ok? Em relação também, o que vocês podem perguntar em relação à questão da finalidade lucrativa ou não, isso aí pode se dar em qualquer momento. Outra questão, eu posso descontar aí alimentação? Eu dou alimentação a você e vou descontar. Posso? Não, não pode descontar nenhum tipo de vestuário, roupa, comida, coisas do tipo. Moradia, eu estou morando na casa, eu posso descontar aí de aluguel também no salário? Não, mas pode-se ter acordo entre as partes em questão de moradia, mas não no lugar do trabalho, em lugar diverso, e que vocês acordam em haver aí um desconto, beleza? Aí sim é possível se ter essa questão dessa cobrança, ok? Outra finalidade também, vale transporte, no máximo que pode ser cobrado do empregador, ou melhor, do empregado, é o que diz a lei, no máximo 6% também é o máximo que o empregador pode descontar aí, o que está até inclusive no vale transporte, é uma regra própria, uma legislação própria em relação a isso. Outra informação, por último, é dizer, quem empregado doméstico está aí limpando banheiros, lugar, trabalha com produtos de limpeza, tem direito a adicional de insalubridade? Resposta, não. Só tem direito à insalubridade se for em questões de banheiros públicos, atividades para fins. Inclusive foi tema da OAB, salvo engano, a OAB 20,
que falava justamente, na peça prática, foi só sobre a lei do empregado doméstico, que fala justamente sobre isso. Beleza? Em outra aula eu vou falar aí sobre a rescisão contratual, os direitos, quais são os direitos no caso da rescisão, tanto rescisão direta como rescisão por justa causa, culpa recíproca, quais são esses direitos, beleza? Forte abraço, não deixe de se inscrever no meu canal, dê um joinha e qualquer coisa, comentários aí, para eu possa responder assim que tiver um tempo. Forte abraço, fui, valeu, só sucesso, boa aprovação aí em concurso, provas, e você também que está divulgando, e para você também que quer aprender um pouco sobre direito do trabalho. Valeu, forte abraço, fui!